E aí, gente, é uma emoção muito grande estar iniciando aqui o nosso podcast nesse dia que, por uma coincidência também, aqui em Novo Airão, aqui na Amazônia, às margens do Rio Negro, mostrando aí o Rio Negro para vocês verem, coisa mais linda esse lugar que a gente está. Um lugar sagrado, dentro literalmente da floresta amazônica, literalmente estamos aqui dentro da floresta amazônica. E é um momento assim muito oportuno e um momento muito especial. Eu estou aqui com o meu amigo Felipe. O Felipe eu conheci há um tempo e estamos juntos aí numa empreitada trazendo coisas maravilhosas aqui para a cidade de Novo Airão e para os projetos que existem aqui, que pouca gente sabe. A Amazônia é um lugar que tocou meu coração e eu estou fazendo esse movimento, né, da Alchemy Amazon, para que a gente possa ter aqui um trabalho mesmo, efetivamente fazer alguma coisa, principalmente pelos jovens, adolescentes dessa cidade e das comunidades ribeirinhas aqui, que são muitas ao longo aqui das margens. O Rio Negro tem 1.700 quilômetros. Tem comunidades aqui, depois ele vai dar uma ideia para vocês do que são essas comunidades ribeirinhas, e são 374 etnias aqui, se falam muitas línguas, dialetos incontáveis. Isso é uma coisa assim que as pessoas não sabem, elas não conhecem. Isso é um patrimônio da humanidade, que é um patrimônio do povo brasileiro, do Brasil inteiro. Então eu vejo que durante muitos anos eu viajei muito para a Europa, para fora do Brasil, e hoje eu não quero mais. Hoje eu quero vir para a Amazônia e fazer esse trabalho aqui. Aqui ainda está suado, né? Não dá nem para se maquiar no podcast, porque é um calor danado, né? E aqui tem muita umidade do ar. E mesmo que a gente está aqui dentro da floresta, aqui dentro de uma parte da floresta, e armar a sombra de árvores, mas assim o calor continua. Ainda bem que hoje está batendo uma... Sim, hoje está batendo um ventinho que está dando para secar um pouco o suor da gente que está então. desde cedo aqui. E aí ainda temos muitas coisas para falar, mas para mim é uma honra, Felipe, estar com você. O Felipe, ele é de uma das etnias aqui, né, da região. Ele é filho, ele é uma mistura já, né? Mas ele tem o sangue mesmo do indígena brasileiro, veio de muito longe. Ele nasceu... Onde você nasceu? Eu nasci no que eu chamo de Alto Solimões, né? Que é subindo o rio Solimões, que fica perto de Tabatinga, que é uma cidade que fica na fronteira do Brasil. Do Brasil. É uma cidade muito longe daqui, tá vizinha à Colômbia. Sim, sim. É isso? Isso. Para chegar lá, quantas horas de barco? São 5 dias de barco. 5 dias de barco aqui pelo Rio Negro para chegar lá em Tabatinga. E o barco não para? Não, é direto. Direto? Isso. Ele tem alguns pontos de parada que vai deixando algumas pessoas ao decorrer do caminho que ele faz, né? Sim. Assim, vai passando por algumas cidades pequenas e vão deixando algumas pessoas que tem porto adequado para ele atracar e deixar lá as pessoas. Sim. E é grande essa comunidade lá? Nossa comunidade, no tempo que eu nasci lá, tinha em torno de umas 30 pessoas vivendo lá, 30 famílias, mais ou menos. Nossa, era pouca gente. Sim, era poucas pessoas. Muito legal. E tu és filho de quantos filhos do teu pai e da tua mãe? São 3 filhos. É interessante isso que eu observei aqui, Felipe, é que as pessoas elas não têm muitos filhos, né? É sempre entre 2 e 3 filhos, sim, né? Sim, sim. Geralmente a mulher sempre tem um filho nova, né? Sempre ela tem um filho novo, aí às vezes para no um mesmo. E quando vai ficando mais velha e começa a ter mais um, aí depois mais um, aí vai assim espaçando o período. Talvez aquele primeiro dá tanto trabalho que ela já desiste de ter o segundo, é isso? Pode provavelmente ser isso, né? seja isso. Porque não é fácil, né? Aqui numa região afastada assim a gente acha, né, que é difícil, tá longe da cidade. Sim, mas eu tô doido para vir para cá, porque eu tô amando esse lugar, eu tô amando esse paraíso, e para mim
É uma coisa maravilhosa estar tendo essa experiência que eu estou tendo aqui no Amazonas, aqui no meio da floresta. Sim. E é esse silêncio sempre aqui. De vez em quando vai ter um barulhinho, porque passa barcos aí no rio, Sim. e a gente está às margens do rio. Eu vou mostrar para vocês aí algumas cenas da margem do rio, para que vocês vejam a coisa mais linda. Estamos num tempo de seca, só que essa seca parece que surpreendeu, não é isso, Felipe? Sim, esse período que a gente está agora já bateu a maior seca da história, né? A maior seca, porque foi muito rápido. Uma hora o rio estava cheio, aí quando começou a secar foi rápido. Rápido que você diz assim, em questão de dias. Isso, em questão de dias, semana na verdade. Quando a gente viu já estava bem baixo mesmo, bem baixo. A gente surpreendeu quando olhava todos os dias para a beirada do rio, olhava e falava, caramba, secou rápido, como é que pode? Só pensa numa hora tá cheia assim, Sim. Aí quando vai passando a semana, quando vê já tá lá embaixo. Às vezes é imperceptível por causa todo o tempo tá olhando, mas quando a gente se toca já tá bem seco mesmo. Inclusive agora aparentemente está estável, não parou de secar, está vindo bastante chuva todos os dias. Mas ainda não subiu nada? Não subiu nada. Para subir tem que chover bastante ainda. Muito ainda. Muita chuva. E as chuvas estão chegando ou está devagar, quase parando? Agora, eu acho que nas 2 semanas começou a chover. Começou agora? Isso, começou a chover e tá chovendo, só que ainda não é o suficiente para encher mesmo. Isso, porque pois eu vou mostrar para vocês o tanto que o rio secou, para vocês terem uma noção desse... Às vezes pode ser, ainda não se tornou, mas para muita gente é um pesadelo isso, né? Sim, principalmente para as pessoas que moram no Ribeirinho, né? Nas áreas mais isoladas, que a única saída delas para chegar num local onde possa comprar os suprimentos para ela sobreviver é o rio, né? Aí secando, os locais mais estreitos não vai ter mais rio, vai ser só barro ou areia, né? Vai secar, então não tem como passar. Isso. E não tem estrada, né, gente? Vocês sabem que aqui é floresta, né? Eles Sim. vivem... Existem muitas comunidades ribeirinhas, né? Que já são uma miscigenação de várias tribos, né? Da cidade grande, do homem branco, do amarelo, do preto, do mameluco, do caboclo. Então são muitas etnias e se espalharam, e essas ribeirinhas, essas vilas, né? São povoados pequenos onde o Felipe nasceu num desses povoados, viveu durante um tempo lá, a família ainda tem... Tu tem família lá ainda, não? Tenho, a maioria da minha família mora lá. Ainda mora lá. Inclusive avô e vó moram tudo lá. Todos moram lá, e tenho tio, tias, primos, todos moram para lá. Tu estás com que idade agora? Agora eu tô com 30 anos. Sim. Já casou, tem filho? Já casei, agora tenho uma filha. Mora na cidade aqui? Isso, agora moro aqui em Novairão, que é uma cidade pequena. E faz mais ou menos, deixa eu ver, em 2015 eu me mudei para cá, moro aqui e adotei essa cidade como minha cidade, e não é muito diferente de onde eu vim, né? Porque é os mesmos costumes, as mesmas coisas. O Amazonas todos têm o mesmo costume de viver, e é uma coisa que eu acho que foi sempre bom para mim morar perto do rio, onde eu sempre que posso estou no rio e estou tomando banho no rio, estou pescando, fazendo alguma coisa que é a interação com o rio. Não sairia daqui? Não, prefiro morar aqui mesmo. Se você não sai daqui, é exatamente essa a vontade que eu tenho de ficar aqui, né? Porque as pessoas daqui elas não querem sair, então deve ter uma coisa muito especial, uma coisa muito boa. Sim, sim. E tudo que você precisa para comer tem aqui? Tem sim, tem sim. Hoje em dia a gente vive mais da área urbana da cidade, né? Como tudo mudou, a gente corre atrás dos pescadores, vem atrás dos pescadores que trazem os peixes para a gente, aí a gente acaba comprando deles e vive aqui dos peixes que traz do rio. O rio dá muito peixe? Dá muito peixe. Quais são os peixes assim mais famosos que tem no Rio Negro? O mais famoso mesmo é o jaraqui, que eles pegam e é o que mais vendem. E vem os outros peixes que são os maiores, né? Que é o tambaqui, o pirarucu, e também tem os peixes que não tem escama, que é aqueles peixes lisos, que são
os peixes que a gente chama de peixe barbado, que é uns peixes que tem uma barbatana Os bem bigodes grande. assim, Isso. né? Já vi. As carinhas deles. Isso, são bem grandes assim, que são os peixes também que a gente gosta de comer, eles. E esse rio também tem piranha, né? Tem muita piranha. Mas uma coisa que me chama a atenção aqui no Rio Negro é que eu fico vendo o povo tomando banho e eu pergunto, o rio tem piranha? Tem. E aí vocês tomam banho no rio que tem piranha? Toma. O rio tem jacaré? Tem. Se você for ali do outro lado, tem um monte de jacaré ali tomando banho de sol. Uhum. E vocês tomam um banho, aqui tem jacaré aqui de 3,5 metros, 4 metros, apareceram alguns já de 6 metros, não é isso? Os maiores. Jacarés assim que são crocodilos, na verdade, gigantes, né? E aí eu fico perguntando, eu perguntei para o Felipe, mas como é que o que você faz assim? Eu não entendo, explica para mim por que você toma um banho num rio que tem jacaré, que tem piranha e não acontece nada. Uhum. Conta pra gente aí, é uma curiosidade isso. É mais coisa daqui mesmo. Eu acho que todas as pessoas que são daqui, ela tem aquele, vamos dizer, aquele sexto sentido, né? Aqui eu posso tomar banho, aqui não. Aí, nos locais mais movimentados, a gente pode tomar banho. A gente toma banho tranquilo, sem nenhum medo. E também tem os horários, né? Às vezes a gente não pode ficar até certa hora da noite no rio, porque é um local um horário mais perigoso por causa dos predadores noturnos que são mais perigosos ainda. Inclusive o jacaré, que é um deles. E às vezes a gente pesca piranha e está tomando banho do lado onde está pescando piranha, porque a gente sabe que a piranha não vem até a gente. É muito difícil uma piranha atacar uma pessoa, a não ser que seja totalmente uma coisa absurda mesmo, que a pessoa esteja com um corte bem feio, que esteja saindo muito sangue, aí eles vêm para o sangue e acabam atacando a pessoa. Então é uma coisa parecida assim, eles sabem o lugar deles e vocês também sabem o lugar que... Sim, não é isso? Sim. É como um acordo que vocês têm, né? Se a gente vê uma piranha comendo um certo animal assim na água, que não é pouco, é muitas piranhas, a gente não vai pular lá, porque a gente sabe que ele pode também comer. Achar que você é a comida. Um parente daquele que ele está comendo, entendi. Isso. Aí acaba que tem um local que a gente pode tomar e tem local também que não, tomar o banho, né? Eu estava perguntando, tinha um moço aqui que eu conhecia, eu estava perguntando para ele Eu falei, mas como é que vocês deixam as crianças no rio? Tem tanto bicho e tem predadores, tem piranha, tem jacaré, tem outros peixes também, né? Que atacam, né? Tem um peixe elétrico, inclusive, aqui, né? No Rio Negro. E o Rio Negro é uma água muito ácida, né? Tem 4,5 de alcalinidade, então é muito ácida, é escura, porque tem todo um produto orgânico, né? Que vem descendo desde lá o Peru até a Amazônia, um rio que não se mistura as águas com o Rio Solimões, que faz a bacia amazônica. E aqui a gente está num lugar chamado Anavilhanas, que é o maior arquipélago de ilhas de água doce do planeta, do mundo. Então são muitas ilhas aqui. São muitas ilhas, são mais de 400 ilhas que a gente tem no arquipélago. Mais de 400 ilhas tem, e são ilhas grandes. A gente está olhando para uma ilha agora, né? Do outro lado do rio. A gente está em frente agora é uma ilha que a gente não tem noção onde termina, né? Parece que é só uma só, mas que se a gente for chegar perto... Ali não é continente, ali é uma ilha. Isso, é uma ilha, Porque aqui tudo é gigante. Inclusive eu tive uma notícia essa semana aqui, que o Rio Negro hoje, ele é maior que o Rio Nilo. 67 metros, com essas medições aí via satélite. Nossa. Eles viram que é 67 metros maior que o Rio Nilo. Então, o rio mais longo do planeta é nosso. Aí vamos combinar muita que... coisa tem aqui, não né? É? Agora me conta, tu nascesse lá nessa comunidade e tu viesse para cá. Me conta um pouco dessa história aí da tua vinda para cá. Eu nasci numa comunidade chamada Nova Jerusalém. Era uma comunidade que fica perto de Tocantins, mas fica dentro do município. O município tem a sede dele, que é a cidadezinha, onde tem mais gente, tem a prefeitura. Isso, tem a região urbana, onde é sediada a prefeitura. A gente morava a 3 horas de barquinho, daquele barquinho que fica perto, né? 3 horas de barco para a cidade. Então, era uma coisa muito difícil a gente ir lá.
quando era de extrema necessidade Porque mesmo. só de barco é 6 horas, Isso. indo e voltando. Isso. E, inclusive, para ir para a cidade, a gente precisava ter alguém conhecido lá para ficar lá um dia para voltar no outro dia. Entendi. Para voltar no outro dia, porque não dava para voltar no mesmo dia, porque senão ia passar a noite no Rio, né? Fazendo a viagem. Eu nasci nessa comunidade, inclusive nasci em casa, não tinha nada de posto de saúde ou hospital para fazer o meu parto. Tive uma parteira, que hoje em dia é minha madrinha, que foi a que cortou meu umbigo, automaticamente cortando... Já vira madrinha. Já vinha madrinha, cortando o umbigo já vira madrinha. Então é difícil ter um padrinho aqui. Não, é mais madrinha. É mais madrinha. Inclusive, na comunidade, quando vê ela, já fala benção madrinha, ou toma a benção dela assim, pede uma benção. Aí ela responde, né, automaticamente, porque ela tem aquela noção de que a gente é afilhado dela, só por cortar o nosso umbigo. E a decorrer da idade, do tempo que vai passando, a gente vai vendo, tendo aquele respeito por ela, né? Tendo aquele respeito por ela. E acaba que ela acaba tendo um monte de afilhada porque faz um monte de parto lá. Aí é a madrinha da cidade, né? É a madrinha da comunidade. É diferente lá do homem branco, né? O homem branco convida para ser padrinho, né? E geralmente ele convida o padrinho rico, né? Para ele dar muito presente para o afilhado dele, a afilhada. Pior que é. É diferente aqui. Porque geralmente é no hospital, né? Que a pessoa tem o filho, aí não tem aquela... Agora, eu fiquei curioso uma coisa... Felipe, você está falando que são 3 horas lá para a cidadezinha, e é uma cidade pequena ainda, sem recursos, né, como a gente conhece na cidade grande, né? Sim. E então não tem hospital lá, não tem... Sim. Na sua comunidade tinha posto de saúde como é? Não, na comunidade não tem posto de saúde. A única coisa que a gente tem são o conhecimento de algumas pessoas mais antigas que sabem fazer algum remédio que seja caseiro, vamos dizer assim. Pegar alguma folha, pegar alguma erva do mato e fazer algum tipo de preparo e dar para uma pessoa que está passando mal ou tendo algum tipo de doença no corpo, né? E você já viu assim alguém ser tratado com ervas, com raízes, com folhas? Sim. Eu lembro uma vez que tinha uma criança que ela estava se contorcendo toda, se tremendo. E eu era criança também e não entendia o que era aquilo, né? Não sabia o que ela tinha, não sabia. Talvez uma convulsão, né? Isso, eu acho que seria uma convulsão naquele momento, né? Que a pessoa estava se tremendo, eu com o rosto pálido, assim. Eu acho que era uma convulsão. E acaba que chama a pessoa mais anciã Então é um xamã, como um xamã mesmo. Isso, chama a pessoa mais anciã da comunidade, ela vem lá, olha para a pessoa e manda alguém pegar, pega a folha de tal coisa, aí pega e esgalha a folha e passa no corpo, aí começa a tratar. Exala até um cheiro assim vindo do corpo da pessoa, de tanta folha assim que ela passa no corpo dela. E ele tirou a pessoa da crise assim. Isso, e acaba que vai melhorando, vai se acalmando. Aí, quando a pessoa fica calma, ela diz para ela, a gente tem essa folha, vamos fazer um banho dela, ela vai tomar um banho e depois vai se deitar, aí vamos ficar dando um chá dela até ela ficar bem de novo. E aí ele prescreve alguma coisa para essa criança. Isso, passa. Aí eu lembro disso, vagamente dessas coisas, porque eu era criança, aí ficava só olhando assim de canto o que estava acontecendo lá e presenciava esse tipo de... Diferente de hoje que vai de uma farmácia, né? Isso. Tem 300 mil remédios lá para tomar. Se for aqui, a pessoa vai correndo numa farmácia. Porque aqui já tem essa cultura, né? Isso. No Vairão já tem hospital, posto médico espalhado por tudo que é canto, farmácia. Tem tudo isso aí. Se uma pessoa está passando mal, já corre numa farmácia e bora pegar um remédio. Ou nem sabe o que é o remédio, já vai perguntar para alguém o que é. Às vezes não sabe. A automedicação no Brasil hoje é um absurdo. Muita gente hoje tem muitos problemas e chegam, inclusive, a óbito, só por causa da automedicação. Sim, é verdade. Né? Muita coisa acontece por causa disso. E tu tem teu avô, teus avós ainda são vivos? São vivos. Meus avós vivem tudo lá. Faz muito tempo que eu não vou lá, provavelmente estão bem velhinhos mesmo.
Não sabe nem o que é um hospital. Não sabe nem o que é um não. posto médico. Não, eles vivem lá na comunidade. Se cuidam com a medicina da floresta. Sim, se cuida com a medicina da floresta. Isso é uma coisa impressionante. Eu fico tão impressionado com isso, porque eu fico vendo, né, as pessoas de uma cidade grande, elas se acham assim inteligentes, espertas, né, superiores. E quando a gente vem para um lugar desse, assim, conhece pessoas como você, pessoas que são pessoas simples, né, pessoas que vivem na comunidade, nessas vilas, nessas comunidades ribeirinhas, até muito próximas assim a indígenas, a tribos, né, porque vocês estão todos assim, praticamente é um povo só, né? Sim, sim. A nossa vivência lá, o que a gente precisava fazer para sobreviver, além da pesca, a gente precisava cultivar roças, né, de fazer antigamente o principal sustento da pessoa ribeirinha era ter o peixe e a farinha. Então a gente precisava plantar a mandioca, que era para fazer a farinha. Toda a comunidade tinha sua casa de farinha, que era um local onde a pessoa plantava a mandioca, colhia, que era um trajeto bem longe mesmo, mais de 2 horas para dentro da floresta, trazia a mandioca. Tinha todo um processo de descascar, tirar o veneno da mandioca, depois botar na peneira, passar bem, deixar só a massa e depois botar no forno para fazer a farinha. E dá um trabalho danado. Dá muito trabalho, né? Era questão era dias fazendo isso aí para poder tirar a farinha para depois comer com peixe, que era o peixe e a farinha que comia todos os dias. Então o peixe e a farinha é praticamente o nosso feijão e arroz, né? Isso, era isso. A combinação era essa. O prato na cidade grande geralmente é feijão, arroz e um bife, ou uma massa e um bife. Eu acho que a massa aqui vocês não têm, né? O macarrão, essas coisas, aí você já tem que comprar em mercado, essas coisas, porque aqui não tem, né? No meu tempo eu não sabia nem o que era isso. Não que era. Não sabia agora eu descobri porque você é apaixonado pelo... É por isso que eu gosto por pasta, né? Pela massa, pelo macarrão. Hoje em dia eu gosto muito de macarrão. Antigamente eu não sabia nem o que era não macarrão. Era. Então é isso, sair de macarrão para farinha, é uma descoberta bem... É uma descoberta incrível. É verdade. Né? Inclusive... E aí você nunca precisou de hospital, nunca precisou de posto de saúde e quando precisava recorria aos anciões, não é isso? Sim. Aos anciões são as pessoas mais velhas, mais experientes que conhecem esse conhecimento da floresta. Agora, sim, tem. Eu tenho uma curiosidade, Felipe, hoje em dia, assim, depois que tem todo esse entrosamento, né, chegou aí a população da cidade grande, aí tem muita influência, influencia muito essas comunidades. Você acha que essa nova geração, ela tem esse conhecimento desses anciões? Esses anciões vão morrendo e vão passando para os filhos, para os netos, ou isso corre perigo? Ou isso... Atualmente, no meu ponto de vista, corre um pouco de perigo de se perder através da história, né? De se tornar só lenda ou história, porque muitas das vezes com a facilidade de chegar na cidade grande, os filhos vão se distanciando dos pais, das pessoas mais velhas, e acabam não descobrindo o que eles sabem, né? Não perguntando, não querendo se aprofundar no conhecimento deles. E eu acho que todo mundo precisa saber um pouco desse conhecimento, que é conhecer a floresta mais profunda, né? Mais profunda. Por viver no meio da mata, acaba não... vendo aquilo como uma coisa comum, né? Acaba não dando muito valor, ou então não se aprofundando no conhecimento dos pais ou das pessoas mais velhas da comunidade. Eu cheguei, o Felipe foi me buscar em Manaus há 2 dias atrás, e aí quando eu cheguei aqui, a gente foi direto lá na casa do Leandro, né, que é o fundador do Instituto, e através desse Instituto a gente vai fazer muitas ações. E foi muito interessante, porque quando a gente chegou,
Ele já levou a gente lá para conhecer Ele já levou a gente para conhecer uma planta que ele inclusive homenageia o avô, né? Ele chama a planta de vovô. Vovozinho ele chama. De vovozinho, né? Que foi assim a referência da pessoa que protegeu ele, que deu muito amor para ele. E aí também ele já falou de tudo que o vovô era capaz de curar, né? Sim, é verdade. De tudo que era capaz de curar. É um cactus. Depois disso tudo eu vou mostrar para vocês. E depois ele mostrou uma outra planta, não foi? Que ele até mandou eu mastigar a planta. Aí, como eu sou ousado, eu fui lá e enfiei na boca e mastiguei. Ele falou, você pode, inclusive, com essa planta aqui, você pode aquecer, não foi? Isso. E aí você espreme e coloca diretamente no olho. No olho, verdade. E aí você vai curar a catarata. Exatamente. Não é isso? Isso Ele falou? ele falou. E infecção nos olhos. E assim, 5 minutos eu chegando aqui em Novo Airão, 5 minutos depois eu já tinha aprendido sobre 2 plantas. E aí ele continuou a conversa e falou de uma terceira planta, não foi? Foi. E essa terceira planta, eu me interessei bastante por ela, porque ele falou que inclusive era uma planta que eu acredito deva ter muitos alcaloides, né? Ser uma planta bem forte, assim, medicinal. É uma planta da Amazônia, que inclusive eles curam câncer com ela. Essa terceira planta que eu vou depois contar para vocês. Sim. E aí eu fiquei encantado, pronto, aí já me pegou, né? E foi muito interessante porque eu conheci o Felipe, conheci o Leandro lá no hotel, no Anavilhanas, um período que eu passei lá de 5 dias com um grupo do Sowing. E aí eu conheci, mas assim eu me interessei pelo projeto do Instituto, vocês já viram aí alguns posts no Instagram, e foi isso um dos objetivos, né, da viagem. Eu acho que o principal objetivo é esse, né, e tem outras coisas e outros interesses por trás. E o outro interesse que existe por trás disso tudo, trazer os alunos, trazer as pessoas, tem que vir viajar comigo. A gente vai ter aqui o Felipe nos ajudando, vai ter o Leandro, e nós vamos fazer passeios aí no Rio. O Felipe leva a gente para dentro de tudo que é mata aqui que tem e nos apresenta pessoas assim muito interessantes, mas também conhecer a medicina da floresta. A medicina da floresta é riquíssima, você não tem noção do que seja isso. Eu estou tão assim impressionado com tudo isso que ele vai comigo para São Paulo e até mudamos a nossa passagem. Eu falei para o Felipe, não dá para ir sexta-feira, vamos adiar mais uns 2 dias porque eu quero ver mais, eu quero conhecer mais. E cada vez que ele vai me apresentando aqui para as pessoas, elas vão falando de outras pessoas. E ontem eu fiquei tão feliz porque eu conheci a história desse amuleto. É o Mará. Você lembra do nome dele? Os nomes são meio complicados para guardar. É um nome indígena. É um nome indígena, Maracapuã. É um nome, depois eu digo a vocês o nome. E é uma história que está ligada às Amazonas. E eu fiquei muito impressionado com essa história. Muirapotã. É isso aí. É isso aí. E eu fiquei muito impressionado com a história das Amazonas, né? Foi uma tribo guerreira de mulheres que realmente existiu, elas existiram. Só mulheres. Só mulheres. E eu fiquei tão impressionado com a história, né? Tem a história do livro de Jorge, né? De João Jorge, que tem lá na África também, né? Uma tribo de mulheres que eram as Candaces, né? Que também eram como as Amazonas. É exatamente igual a história. É incrível, eu estou muito impressionado com isso, das Amazonas. Então elas viviam somente mulheres, e aí quando elas tinham um ritual, e nesse ritual elas se acasalavam, né? Cruzavam com os homens, era esse o termo mesmo de acasalamento, não era casamento, porque depois ela não queria mais saber do homem, ela só usava o homem para engravidar, né, para se beneficiar com a gravidez. E se nascesse menino, ela ia naquela comunidade de homens que já estava ali acertado os encontros,
e dizia, ó, nasceu menina eu não quero, tem que ser menina. E elas só ficavam com as meninas, Sim, né? só aceitava as meninas para a tribo, que era justamente para se tornar uma guerreira da tribo. E os homens já eram descartados. Homem não era bem-vindo lá. Nossa, que coisa incrível. Essa história é muito linda, eu quero explorar mais, aliás, muitas histórias. E ontem lá, quando a gente estava conversando na fundação, Felipe me levou aqui numa fundação, e eu estava conversando com a diretora da fundação, e aí ela falou que ela ia nos apresentar uma cacica, né? Sim, sim, sim. Uma tribo aqui que é liderada por uma mulher. Uma mulher. É uma cacica, diz que é braba a mulher. E a gente tem que chegar lá de barco, mas como uma dessas entradas aí pelo arquipélago, Sim. ele ficou com pouca água, então os barcos eles estão limitados, eles não conseguem chegar nessa comunidade. Esse também é um problema da seca, né? Sim, sim. Justamente é isso que eu estava falando agora há pouco, né? Tem comunidade que fica nos braços do rio, que é as áreas mais estreitas. Depois que seca, acaba a água. Ou seja, eles vão ter que andar quilômetros para chegar no rio, para depois pegar o transporte e ir para onde eles querem ir. E inclusive para pescar também, que muitos deles dependem da pesca para sobreviver nessas comunidades. E hoje me diz uma coisa, tá passando um barquinho ali no rio tão lindo. Tá passando barco. Eu amo esses barquinhos aqui que passam no rio. Aqui tudo o trânsito é esse, né? É de barco no rio. E uma coisa, Felipe, por exemplo, para a gente chegar lá na Cacica, ela falou que a gente tem que ir até um determinado lugar, não foi? Sim, sim. A gente vai chegar em um ponto onde a gente vai parar e vai ir a pé, seguir a pé, na área da seca até chegar lá na comunidade. Você me contou uma história ontem que eu fiquei tão impressionado, que é aquela história de comunidades que tem aqui, que o rio está em vários níveis. Tem cachoeiras, né? Sim, sim, sim. Então você tem que navegar até a cachoeira, aí depois você tem que subir essa cachoeira para navegar em cima. Exatamente. Aí tem outra cachoeira, aí você tem que navegar quilômetros, aí você chega em outra cachoeira, aí tem que subir a cachoeira. Isso. Tem áreas do rio que... Aqui, como a gente está dentro do mato, aí tem que ficar fazendo assim, o nosso podcast hoje, ó. Tem que toda hora estar batendo. Já caiu bicho na cabeça, já me picaram aqui nas costas, mas estamos no meio da floresta, gente, verdade, isso aí, né? Exatamente. Tem área do rio que vamos dizer, não é um fim do rio, é a área onde é mais baixo, que é a cachoeira do rio. Então, a pessoa que vai navegando até lá, ela não vai conseguir subir com o barco numa cachoeira, Sim. né? Ela tem que parar, se locomover a pé e depois pegar outro barco e seguir o trajeto dela até chegar na comunidade fazendo esse trajeto. E às vezes são várias cachoeiras, não é uma só. São várias, sim. Tem que passar uma por cima da outra até chegar lá. E a mesma coisa vai acontecer com quem está voltando, né? Ele vai ter que descer. Provavelmente o barco já fica lá no meio da floresta. No meio da floresta. Ali tudo pode acontecer. Muitas das vezes tem que ter a esperteza de deixar o barco em um local e esconder lá, né? Deixar um local onde só ela saiba procurar na hora que for ir atrás de novo do barco, que é para poder conseguir o... Mas tem ladrão de barco aqui? Talvez tenha algum desavisado por aí que pega o barquinho lá e vai-se embora. Mas também ele não pode nem descer a cachoeira ou subir, né? Ele vai ter que voltar, né? Isso. Exatamente. Então aí ele vai se expor mais, né? O lalau de barco. Isso. Até aqui, tá vendo? Tem lalau de barco. Na cidade grande é de carro, é de moto. Aqui é de barco. Aqui é de barco. Mas é muito interessante essas coisas, né? Que a gente não sabe. As pessoas da cidade grande, principalmente São Paulo, essas grandes capitais brasileiras, o resto do Brasil, eu acho, não tem noção do que é essa grandeza, não tem noção. Né? É verdade. O Felipe fala, vamos naquela comunidade, aí eu digo, e aí, mas como é? Não, a gente tem que contratar um barqueiro, um barco, aí depende do barco. Aí tem um barco pequenininho, esse barco pequenininho dura 10 horas para chegar lá. Aí tem um barco melhorzinho, é mais caro, mas aí é uma lancha, tem um motor melhor e demora 6 horas para chegar lá. Mas a gente pode pegar uma super lancha com motor robusto e em 3 horas a gente chega lá. Então o papo aqui é esse, entendeu?
O papo aqui é muito diferente. Não é igual na cidade, né? Que pegar um carro, só basta medir a velocidade e vai embora. E chegar lá na estrada, né? Eu vou te fazer uma pergunta agora, uma curiosidade também, que eu fiquei pensando. Eu pego um barco aqui, vou rio acima ou rio abaixo, e quando é rio acima é em direção à Colômbia, e quando é rio abaixo é em direção a Manaus. Isso. Nós estamos aqui a mais de 200 quilômetros de Manaus, não é isso? A mais de 200 quilômetros de Manaus, dentro da selva, para dentro da selva. Sim. E aí eu fico pensando assim, e um barco desse, por exemplo, está navegando 1h30, 2 horas, 3 horas, me levando lá para uma comunidade ribeirinha. E se o barco quebrar? Geralmente os barcos grandes eles têm os próprios, não se diz assim, mecânicos, né? Que levam já justamente para isso se acontecer algum problema. Mas caso não houver nenhum problema, vai esperar alguém passar para pedir socorro. Isso, pedir socorro. Ou então, como hoje é um pouco mais moderno, ele usa o rádio e chama alguma emergência, né? Tá, então aí o rádio é uma coisa boa, né? Isso, o rádio é uma coisa boa para isso. Justamente se acontecer algum tipo de acidente, o barco estiver afundando, é uma forma de anunciar o pessoal da guarda que fica nos rios, né? Que são aquele pessoal que ficam se locomovendo nos rios para exatamente para esse tipo de socorro. Isso. Entendi. É como um guarda de trânsito. É um guarda de rio. Aqui tem um guarda do rio. Inclusive aqui na área do arquipélago tem muita fiscalização, né, se tem alguém pescando os peixes que não são para pescar, que são os peixes-boi, se estão matando algum boto ou algo assim, né? Tem muita fiscalização nesse ponto dessas pessoas. O Felipe vai depois me levar para um lugar para nadar com boto, é isso? Isso, a gente vai lá depois. Será que eu tenho coragem de nadar com boto? Tem a lenda do boto cor-de-rosa aqui, né? Essa lenda é o quê? O boto vira gente? Antigamente, por conta dos ribeirinhos também. Tudo é em torno dos ribeirinhos. É uma lenda do povo ribeirinho. Isso, do ribeirinho também. Acontecia que uma moça da família aparecia grávida e ninguém sabia de quem era o pai. Quem era o pai. Aí a moça, para se livrar de alguma surra ou de levar algum carão do pai, falava que foi o boto boto cor-de-rosa que veio e engravidou ela, depois foi embora pro rio. Então tem uma lenda e uma boa desculpa. Isso, era como se fosse uma desculpa para... Nossa, mas essa lenda é boa demais, né? A mulher engravida, quem é o pai? O boto cor-de-rosa. Inclusive, hoje em dia, se aparecer uma pessoa grávida e alguém não souber, falar, foi o boto que e aí virou uma piada. É como um meme. Isso, como um meme. Ô Felipe, uma coisa legal assim que eu fiquei muito curioso e inclusive vou tentar, né, fazer uma viagem para lá, a gente vai fazer essa aventura, eu e o Felipe vai me levar lá. A gente já está aí com contato, né, da pessoa que leva. É uma curiosidade que eu tô assim muito curioso para conhecer, que nós estamos numa cidade aqui que se chama Novo Airão. Aí eu perguntei para ele, ô Felipe, por que o nome dessa cidade é Novo Airão? Existe um velho Airão? Aí ele, para minha surpresa, falou, existe. Então conta a história desse velho Airão. Sim, era uma cidade antiga que vivia a alguns quilômetros daqui, muitos quilômetros na verdade daqui. Só chega de barco. Só chega de barco. Não existe estrada para lá. Não dá para chegar de estrada. Eu acho que é impossível chegar de estrada lá. E essa cidade era uma cidade povoada, com bastante gente, com muitas pessoas. Você tem noção, assim, uma ideia da população? Não, agora eu não sei exatamente quantas pessoas... Tem umas 50 mil. Era uma cidade grande. Era uma cidade um pouco grande. Eu acho que não chegava a 50 mil, Uma cidade ribeirinha. Isso, uma cidade ribeirinha. Sim. E acabou que essas pessoas de lá foram sendo, vamos dizer assim, expulsas aos poucos
por formigas. Por formigas, porque a cidade foi invadida toda por formigas e as pessoas foram obrigadas a sair de lá. Que hoje em dia lá só é ruínas, não tem... É uma cidade abandonada. Isso, é uma cidade abandonada. Meu, não olhei, ali eu fico doido. Mas assim, que tipo de formiga, você sabe? É formiga grande, pequena? Sim, era daquelas formigas, não sei se você conhece, umas formigas pretas grandes, umas bem grandes assim, que elas são formigas mesmo que procuram alguma coisa para comer, tipo carne. Ah, são coisa... carnívoras. Isso, que comem alguma coisa. Meu Deus, onde a gente tá aqui, será que tem essa formiga? Aqui tem vários tipos de formiga, inclusive. E elas são grandes. Sim, são grandes. Mas assim, que tamanho uma formiga dessa tem, mais ou menos, tu sabe? Não sei dizer o tamanho assim, mas era assim, né? Mais ou menos assim. Um centímetro, mais ou menos. Vamos dizer um centímetro. Mas é como aquela formiga que a gente tem na cidade grande, que tem a garra assim, ela ela corta, inclusive, a pele quando pega assim, isso, sai um pouco menor sangue, que a ela. saúva. Isso, um pouco menor que ela. Mas é agressiva. Isso, agressiva. São formigas agressivas, inclusive se você pisar na casa dela, ela vai picar todo o teu pé. Que coisa. E ela tem aquelas garras. É. E elas expulsaram o povo da cidade. Expulsaram o povo de lá e os povos de lá foram se dispersando, né? Aí acabaram que algumas pessoas ficaram ainda teimavam aqui. E ficou gente teimando ainda com as formigas. Até lá. Mas elas ganharam. Lá, até pouco tempo, eu não sei se ele ainda mora lá, mas até pouco tempo eu fiquei sabendo que ele ainda morava. Existia uma pessoa que morava lá. Uma pessoa? Isso, uma pessoa que morava. Na cidade inteira? Na cidade inteira tem uma pessoa. Uma pessoa. Em Velho Airão, vamos conhecer. A gente tem que ir para esse lugar, Felipe, porque sim. É um lugar que, nossa, é muito legal. Né? E tem uma reflexão, né? Uhum. Porque uma coisa interessante, você sabe, eu trabalho com plantas, né? Sim. E um dos problemas que a gente tem é assim, por exemplo, quando eu comecei a fazer o plantio lá das ervas e das flores do nosso sistema de florais, no nosso sítio lá, o sítio Paz e Bem, foi que começou a acontecer. Eu plantava uma determinada erva e aí quando chegava no outro dia, só tava o caco lá, entendeu? Por quê? Porque as formigas, as famosas formigas cortadeiras, né, que é a saúva, né, a formiga cortadeira, tinha levado, inclusive, para minha surpresa, elas levavam até as arrudas, que é uma planta, né, que repele inseto, é uma planta que tem um cheiro forte. Aqui também tem hidroavião. Isso. Aqui do Anavilhanas, né? Esse Isso. É do Anavilhanas? Esse é o avião que vem trazer os turistas para chegar aqui. Ah, ele vem lá de Manaus. Isso, ele vem de Manaus. Ah, muito legal. Aqui a Anavilhanas é turista chique, né? É turista de, né? É hotel 5 estrelas. Turista europeu. No meio da floresta vem muito europeu, vem muito estrangeiro, né? Sim, 90% da frequência do hotel é estrangeiro. Não agrega muito, mas de vez em quando aparece um cara que faz alguma coisa pela cidade e pelas pessoas da cidade. O que eu acho chato, assim, no turismo, é isso, né? É que as pessoas vêm, usufruem da floresta, usufruem de toda essa riqueza, de toda essa coisa maravilhosa aqui, mas, né, não agrega nada, só vem mesmo para levar alguma coisa e não deixar, muitas vezes não deixa nada. Mas enfim, a gente não veio discutir isso aqui. Nosso podcast hoje é para bater papo aqui com o Felipe e concluir essa história de Velho Airão. Eu quero estar lá, eu quero colocar, inclusive fazer lá uma pequena reportagem, mostrar a cidade que hoje pertence às formigas. E eu estava contando para vocês que lá no sítio eu plantava, as formigas levava. E era uma coisa impressionante, porque a gente não tinha controle e eu não podia usar. Mas, enfim, né, é um mundo cheio de informação e a gente tem que ver que a informação tem um lado bom e tem um lado ruim. Por exemplo, o lado bom, essa fundação que você me levou ontem, teve uma ajuda, um aporte financeiro de um suíço, que veio, não é isso? E ele ajudou a construir isso, aí ajudou a seu Miguel, né? Seu Miguel, que é o fundador, aí ele a construir essa fundação, que depois eu vou fazer um podcast lá para vocês conhecerem essa coisa linda que é essa fundação. Estou muito impressionado. Aqui tem cachorro também, viu?
É um cachorro da floresta. Ele achou a gente aqui, ó. Aí tá lá latindo para atrapalhar o nosso podcast. Fique quieto aí. Vá-se embora. Vá. Quer participar também. Ele quer participar. Tá dando aqui o depoimento dele. E, voltando aí ao assunto, eu fiquei desesperado lá no sítio, Felipe, com as formigas. Sabia o que fazer com aquelas formigas. Dizia, meu Deus, o que é que eu faço? Porque eu não posso colocar remédio, né? Porque tudo que eu uso é orgânico e não tem remédio natural. Exatamente. Veneno é veneno, né? Mas aí algumas pessoas na agricultura biodinâmica diziam, ó, você plantar, por exemplo, gergelim, ela atrai formiga predadora. Então você planta o gergelim, aí você atrai a formiga que é carnívora. Então a formiga que é herbívora não chega mais lá. Ah, é? Entendeu? Então eu comecei a aprender algumas técnicas que é muito interessante. O caso seria difícil aí para afastar as formigas do velharinho, porque elas são já carnívoras. Então elas não queriam pessoas lá e elas conseguiram colocar a população inteira da cidade e elas vieram para cá, por isso que o nome é Novo Airão. É Novo Airão. Isso é uma curiosidade que eu queria muito que ele trouxesse, porque eu fiquei muito impressionado com essa história. Outra história também que me impressionou foi essa das Amazonas. Eu estou aqui com um amuleto, Sim. Que era o amuleto que elas carregavam. Depois eu conto um pouco a história desse amuleto que elas carregavam na época das batalhas, inclusive, né, quando tinham que afastar os inimigos. E esse lugar é um lugar muito cheio de história. E um lugar muito cheio de gente muito especial como o Felipe, especial como o Leandro, especial como pessoas que eu conheci ontem, que fazem trabalhos com os curumins. É isso? Os curumins são, como eles chamam as crianças, eles chamam as crianças de curumins. E curumim aqui, assim, ó, é muito cheio. Tava cheio lá, né? Tava, muitos curumins. Ontem eu acho que tava uns 100 curumins. Tinha bastante. Só a turma que faz jiu-jitsu foram uns 40 que vieram. Tudo à mesma altura, praticamente, né? Todos eles, as coisas... Eu fiquei tão emocionado ontem, todas as coisas mais lindas do mundo. Eu amei a experiência de ontem. Realmente foi muito, muito linda, foi muito especial. E aí, eu também comecei a conversar com a esposa do Felipe, a Jéssica, e aí eu perguntei para ela, né? Eu falei, Jéssica, aí me conta um pouco da tua história, porque só o Felipe fala você também. E eu vou trazer um podcast com a Jéssica, porque ela tem a história para contar dela, que é também muito legal, é também muito linda. Cada história aqui é uma história muito particular, é uma história muito pessoal, uma história muito, muito rica. E são informações de vida, não são informações, não é porque o cara foi fazer faculdade, foi fazer escola, não são histórias assim. São histórias de vida, histórias de um cotidiano, história de cheia, de seca, de chuva, de queimadas. Falar em queimada, como é que está essa situação das queimadas? Agora estamos num momento muito bom porque começou a chover, né? E isso atrapalha muito a queimada, que é uma coisa boa, né? Atrapalha num sentido bom. E quando começou a seca, estava ruim demais de respirar. Acabava pessoas tendo desenvolvendo problema de respiração só por causa dessa fumaça que ficava, que era uma fumaça densa mesmo. A gente sentia o cheiro do fogo assim no nariz da gente, por causa dessas queimadas, né? Que a gente já acordava de manhã e a fumaça já estava na porta da gente. A gente abria a porta, já era muita fumaça no nosso rosto. Teve um período que a gente ia navegar no rio, que não conseguia enxergar um palmo na frente da gente por causa de muita fumaça. De fumaça de queimada? De queimada. Muita queimada na região aqui do Amazonas. E muitas vezes a gente imagina que é só aqui onde a gente vive, mas se a gente for para as outras partes, é o mesmo jeito, não muda praticamente nada. Então a quantidade de queimada é gigante. É gigantesca, que acaba atingindo o Amazonas todo. Que coisa horrível. E Felipe, me diz uma coisa. Como é que esse fogo chega ali naquele lugar? Geralmente é pessoas que vão querer fazer uma área para eles desmatar, fazer uma desmatação para
para botar gado para comer, para botar alguma coisa, entendeu? Deixar a mata estéril praticamente. E acaba que isso, por causa do calor, acaba aumentando o fogo. Muitas das vezes a pessoa não mede a proporção do fogo que vai botar naquele local, né? Às vezes só um foguinho para queimar uma área pequena, acaba que o calor expande o fogo e acaba queimando a floresta toda. E o vento, a secura, aí colabora tudo, né? Exatamente. Não tem controle, né? Não tem controle. Depois que pega na área da mata, não tem como controlar, não. É muito difícil de controlar. Por ser um local de difícil acesso, por ser difícil de chegar e jogar uma água lá, é complicado. Complicado demais. Inclusive o Leandro me levou lá na área dele, que é uma área verde bonita do sítio, né? Eu cheguei lá, tava tudo queimado. Alguém chegou lá e tocou fogo na área dele, onde ele tem o sítio dele, que é um local muito bonito. Inclusive tem uma área de rio lá muito legal mesmo de levar a família, de pescar, de aproveitar a natureza, né? E acabou que ficou muito queimado mesmo. Mesmo depois da chuva que estava tendo, ainda tinha foco de incêndio lá em algumas árvores que são resistentes, né? Que absorve fogo e acaba ficando por muito tempo queimando lá. E isso também acaba virando novos focos de incêndio para retomar de novo a queimada na floresta. E isso foi muito triste lá e muitas árvores morreram, né? Isso, muitas árvores morreram por causa disso. Inclusive ele tinha fruta lá, não tinha? Tinha fruta. Quando chegou na área das frutas, caiu todas as árvores e não tem mais nada lá de fruta. Onde ele plantou, cultivou, toda vez regava e quando ele foi lá, se deparou com aquela situação que aconteceu. Que tristeza, lá. né? Foi muito triste lá onde me levou para ver e acabou que deixa a gente um pouco decepcionado, né? A pessoa vai lá e tem um trabalho de cultivar umas plantas e plantar e depois acontece isso. O Felipe, o que ele está falando aqui é do nosso instituto, agora é nosso, eu já falo que é nosso, né? Porque eu sou ascendente em touro, aí para se apossar do negócio é rapidinho. E é o nosso instituto aqui, o Coração Verde, fundado pelo Leandro. Uhum. E ele tem um sítio, ele tem uma área grande onde ele planta, ele ensina inclusive as crianças, né, a plantar, ele dá aula de biodiversidade, ele dá aula da responsabilidade que a criança, que um dia vai se tornar adulto, tem em relação à floresta, né, desmatamento, essas coisas todas, as queimadas. Então eles têm um trabalho onde eles fazem, dá essa aula mesmo, educação ambiental, que é fundamental. Eles precisam, essa nova geração precisa. Porque está chegando aí o celular, está chegando essa influência externa e ela captura, né? ela sequestra a criança, ela sequestra o adolescente da Amazônia. Né? Tem um lado bom? Tem um lado bom. Por exemplo, a mulher lá, a diretora da fundação, quando ela falou para mim, você precisa conhecer a cacica, né, da tribo lá, da mulher que é uma chefe. E eu falei, mas como faz? Não, a gente liga para ela. Eu falei, nossa, mas como é que você vai ligar para ela? Não, porque lá agora, nessa comunidade, tem um celular. Então é um lado bom, você vai chegar lá, ela vai ter que te buscar, porque é um trajeto, quem está vindo do rio para entrar nessa comunidade não consegue mais, porque ficou muito seco, então o barco não passa. Então, do outro lado, o barco vem dessa cidade, desse lugar, e aí ela se encontra com você lá. E aí a gente avisa para ela, daqui a 3 horas eu chego aí e você me busca para você me levar na comunidade ribeirinha, né? Que hoje o acesso está mais difícil por causa da seca. E não é uma coisa boa o celular, sim, né? Sim. Que ligou e diz, cacica, tá chegando aí o cacique Joel, lá de São Paulo, da tribo dos florais, da alquimia, da tribo alquímica, né? Uhum. Então,
Isso é o lado bom. Tem um lado ruim? Sim, sim, porque tudo é uma coisa nova, né, para as crianças das comunidades, da cidade aqui onde está vivendo. Porque quando eu cheguei aqui não existia nada de sinal de celular, não existia internet, não existia nada disso. Cheguei e as pessoas se comunicavam falando uma com a outra mesmo. Se quisesse ir na casa do amigo, ia ter que ir até lá para falar com ele, para marcar alguma coisa, porque não existia nada de sinal de celular, internet, nada. Aí agora é uma coisa muito nova para todas as crianças, né? Acabam que os pais, de uma certa forma, procuram ter um sossego assim, dando o celular para a criança. Sim. E acaba entrando na mente da criança e tornando um vício. Do celular torna um vício para a criança. E a ação que o Leandro faz juntamente com a gente é essencial para tirar essas crianças desse vício que é o celular, tá todo o tempo no celular. Você vê até aqui, né? Chegou até aqui, né? Essa coisa ruim. É uma coisa que pode ser usada de uma maneira muito positiva, sim, mas também pode sequestrar essa positividade toda e se tornar um mal, né? Um mal social. Exatamente. Isso aí é que não é legal, né? Uhum. E hoje, como é que qual é a sensação que você tem assim? Você aqui, Felipe, você tem alguma... Eu nasci há muitos anos atrás, eu não vou nem dizer a você a minha idade. Eu nasci, e na época que eu nasci, eu via muito, na minha adolescência, tinha até uma musiquinha, era época de ditadura militar, né? Eram os militares que mandavam no Brasil, e aí tinha até a musiquinha, este é um país que vai dar certo, lá, 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 lá. Eu não conheço a música popular brasileira, ela era muito censurada. Uhum. Então, para você fazer um sucesso musical que fosse para o público e você fosse autorizado a cantar em show, tinha que falar do Brasil maravilhoso, sim. Entendeu? Tinha que citar uma certa alegria. Aí tinha um conjunto que fez muito sucesso na minha época, agora eu não lembro o nome dele, que eles cantavam uma música do Brasil. As praias do Brasil ensolaradas, lá, 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 lá. Era tudo Brasil, toda aquela coisa linda. E tinha a propaganda também, que era tudo controlado, né? As propagandas, que a propaganda mais famosa era assim: este é o país do futuro. Então se passaram 60 anos e eu vejo que não é um país do futuro, entendeu? Porque... Continua... mas eu sou uma pessoa, eu sou aquele otimista que chega a ser chato, sabe? Porque o cara tá assim num precipício caindo, vai estar achando que vai se salvar. Vai dar certo. E vai dar certo. Então eu prefiro pensar assim. Sim, né? Porque eu vejo que quem não pensa assim hoje, principalmente na cidade grande, tá depressivo. Pior que é. E a depressão hoje é a maior doença do planeta. Não sei se você sabe disso. A primeira doença não sabia. do planeta hoje é a depressão. Os remédios que mais... Você sabe quais são os remédios que mais vendem hoje no mundo? É para depressão. É 2 remédios. É 2? São 2 remédios diferentes. Não sei dizer. Um é o Viagra. O Viagra e as suas subespécies, né? A Tadalafila, isso outras. Aí. E o outro é remédio antidepressivo. São os 2 mais... Vende mais do que qualquer tipo de remédio que você encontra. O Viagra, inclusive você não precisa nem de receita, você vai lá na farmácia, compra, quero Viagra, o cara te dá. É vendido livremente. O antidepressivo ainda precisa de um respaldo, né, de uma assinatura médica, mas já é o remédio mais vendido do planeta. Isso. É impressionante, né? É impressionante. Então, para mim, assim, isso também simboliza o futuro. Uma raça depressiva. E aí, há 20 anos atrás, eu falava muito dessas coisas de clima. Como na alquimia a gente estuda, um dos estudos principais da alquimia, que vem lá desde os gregos, antes de Cristo, há mais de 2.500 anos, eles diziam que a natureza ela é movida pelos 4 elementos, a partir dos elementos.
Isso faz muito sentido, né? Porque você vê aqui essa árvore, esse lugar que a gente está, você teve que colocar na terra, né? Sim. Aí teve que chover e molhar. Ou o rio, você foi e aguou. Então, terra, água. Aí isso sai e respira, é ar. E depois ela sintetiza a luz solar, que é fogo. Então, faz muito sentido, né? Quando o grego diz que, os alquimistas gregos diziam que a natureza, ela se move, se movimenta, morre e nasce, sempre utilizando os 4 elementos da natureza para que ele exista, para que ela exista, né? E geralmente hoje a gente pode ver os elementos da natureza, o calor, o fogo do sol, né? A gente pode ver o rio, a água do rio, do mar, da chuva, não é isso? Isso. A terra, o solo. E como é que você vê hoje esses elementos? Como é que você vê hoje a mudança climática? Você acha que, assim, do tempo que você veio para Novo Airão, você tem 30 anos, você é muito jovem, a metade da minha idade, você tem uma visão já desse lugar. Mudou? Mudou bastante, bastante mesmo. Na minha época, o verão, para mim, era um período mais bonito, porque o rio secava, ele não secava tanto, e ficava uma área... a área seca é a área mais bonita para mim, que cresce grama, fica assim bem, bem legal, aparecem as praias. Aí hoje em dia a seca virou um pesadelo, porque acaba que começa a queimada, começa a ter fumaça, aí o pessoal fica tomara que acabe logo, tomara que comece a chover, tomara que venha chuva, que é para ver se melhora essa fumaça, porque ninguém está aguentando mais, é um desespero, parece que todo mundo fica desesperado. Acaba que todo dia que a gente abre a porta e vê a fumaça, é como se fosse um fim dos tempos, como se fosse um apocalipse. Não tem aquele filme que fica tudo cheio de fumaça, neve, nevoeiro? Parece isso, é um terror, praticamente um terror que deixa a gente ruim, acaba pensando negativo, acaba pensando coisas que não é para pensar, né? Quando antigamente não tinha isso, era diversão, né? Era sol, banho no rio, era praia, era outras coisas, né? Não era preocupação com fumaça ou com fogo, né? Com calor. Agora é totalmente diferente. Mudou mesmo, tudo. O clima mudou. Essa semana, antes de vir para cá, Felipe, eu tive uma experiência na minha casa que eu nunca tive em São Paulo, que foi ver minhas telhas voando. É uma coisa que acontece, né? Eu nunca vi. Eu nunca vi um vento daquele, eu nunca vi raios e trovões como aqueles. Diferentes, né? Muito diferentes. Eu verdade. nunca vi uma coisa assim absurda. 5 minutos. Fiquei preso no condomínio, não pude sair de lá, não tinha como sair nem a pé, dava para sair. E não dava nem para andar na rua, porque tinha muitos fios de alta tensão caídos, a gente sempre fica muito preocupado, né? É verdade. E as árvores, muitas árvores, muitos postes. E essa coisa toda, São Paulo ficou praticamente aí 2 milhões de pessoas sem luz. Isso acaba sendo uma consequência do que está acontecendo, né? E já faz uma semana e ainda tem centenas de milhares de pessoas sem luz. Então imagina um cara que mora no 20º andar de um prédio. Não é? Porque não existe assim, não é todo prédio que tem um equipamento que possa gerar eletricidade e botar esse elevador para funcionar, entendeu? Geralmente são prédios de alto padrão que tem esses equipamentos. Aí um prédio mais simples, não existe esse equipamento, a pessoa vai ter que subir 20 andares. Exatamente, e deve ser ruim, né? Alguém naquele momento ficar preso no elevador. Não, imagina uma pessoa velha, uma pessoa que não se locomove, uma pessoa que é dependente de uma cadeira, uma pessoa que é uma pessoa que não vai subir 20 lances de escada. Eu fico impressionado assim com essa até incompetência também de se resolver essa questão. Essa incompetência também é um
uma coisa que é cruel, não é? Cruel. Verdade. Então é muita história. Essa é a primeira. Foi uma honra começar esse podcast com você. O prazer foi todo meu. E eu sei que daqui vai nascer uma parceria. Aliás, já nasceu, né? A parceria já nasceu. Mas vai nascer um momento novo para todos nós. Para mim, principalmente, né? Que sou a pessoa que estou vindo com muitos interesses aqui na Amazônia, querendo trazer meu povo, meus alquimistas, para que passem, tenham essa experiência maravilhosa que é estar aqui com eles. Primeiro momento eu comentei já isso com você, vou comentar aqui para que as pessoas ouçam, vejam. Quando eu cheguei aqui, eu estava muito ansioso para conhecer a floresta, a medicina da floresta. Fiquei muito empolgado quando vi tudo isso, quando entrei na floresta amazônica e vi a imensidão. São bilhões de árvores. São hoje catalogadas 1.800 espécimes de árvores diferentes uma da outra. Fora o que não se sabe, o que não se conhece. Então isso é incrível, isso é impressionante, essa diversidade é impressionante. São 374 etnias. Se falam muitas línguas diferentes aqui na Amazônia. Não estou falando de dialeto, eu estou falando de línguas. São mais de 2 milhões ainda de indígenas que estão aí, ó, em comunidades, em tribos, algumas praticamente incomunicáveis. Então isso aqui é o paraíso na Terra. A maior reserva de água do planeta, a maior reserva natural do mundo inteiro, de Gaia. Gaia ainda resiste aqui na Amazônia. E aí eu cheguei assim, praticamente apaixonado já. E aí nos meus 5 dias que eu fiquei lá com o Felipe, com a minha filha, o Felipe lá nos atendendo no hotel, ele trabalha num hotel. E eu fui conversando com eles e fui conhecendo o Felipe, conheci o Matheus, conheci o Leandro. Aí eu vi que tem uma coisa muito mais importante que a floresta, muito mais importante do que a biodiversidade, muito mais importante do que tudo isso que a gente fala aqui, toda essa beleza que nos sequestra. É o povo. O povo do Amazonas é um povo muito lindo, é muito puro. Ontem, quando eu me encontrei com essas crianças, com esses adolescentes, eu via no olhar, eu via no abraço, o muito obrigado que eles me deram, os abraços que eles me deram, eu vou carregar para toda a minha vida. E eu disse ao Felipe, eu sou um buscador, eu sou um sonhador, eu sou uma pessoa que estou sempre buscando, sempre. Mas eu não parei, eu parei de buscar, porque eu cheguei no meu lugar, eu cheguei aqui, eu cheguei na Amazônia. Hoje eu faço parte dessa terra. Hoje eu olho para o Felipe, eu não vejo ele, eu vejo ele como parte da minha vida. Eu vejo o Felipe, eu vejo o Matheus, eu vejo o Leandro, eu vejo os professores que eu conheci ontem como pessoas que fazem parte da minha vida. E eu sei que eu faço parte da vida deles. Então aqui não é ser amigo, aqui não é ser irmão, aqui é uma coisa muito maior do que esse laço, é muito maior do que essa integração, é muito maior. E para entender o que significa isso que eu estou falando, eu acho que tem que viver isso, tem que vir aqui. Isso não se vive na televisão, não se vive no livro, não se vive na escola, não. Você tem que vir aqui, viver aqui. Você tem que conviver com o Felipe, com a família dele, você tem que conviver com todas as pessoas que estão aqui, com as comunidades, com os ribeirinhos. Você tem que andar no rio, descer em cada lugar desse, conhecer e ver, presenciar e vivenciar tudo aquilo que a gente conversou aqui. Essa é a Amazônia. A Amazônia, eu acho que aqui
A alma do planeta está aqui. O coração do planeta está aqui. E hoje, se a gente não cuida disso aqui, a gente vai se acabar. Isso aí eu não tenho nenhuma dúvida a esse respeito. Eu não tenho nenhuma dúvida. Mas eu vi que o povo é muito mais importante a gente cuidar deles. É muito mais importante a gente cuidar dessas crianças, desses adolescentes, cuidar dessas pessoas, e cuidando deles, eu não vou ter a menor preocupação de cuidar da floresta, porque eles cuidam muito melhor da floresta do que a gente. Eles cuidam muito melhor do rio do que a gente. Porque eles conseguem se relacionar com os predadores, eles conseguem... Aqui você não ouve falar de ataque disso, ataque daquilo. Geralmente quando tem um ataque é no estrangeiro, é um estrangeiro, é uma pessoa de fora que vem, não sabe se relacionar com a natureza, e acontece isso, porque aqui cada um sabe o seu lugar e cada um respeita o lugar do outro. Então, obrigado, Felipe. Eu sei que esse não vai ser o único, a gente ainda vai conversar, Sim. A gente ainda vai bater papos para você nos contar aí ainda mais histórias. Sim, vamos sim. Não é? Foi uma honra fazer parte desse Obrigado. Desse uma podcast. Honra é eu que tenho honra, você não. Você só fala obrigado, porque a honra é minha, a honra é nossa. É a primeira vez que eu participo de um podcast assim, de uma entrevista assim, né, de um bate-papo assim na frente de uma câmera. Eu nunca fiz isso e confesso que fiquei envergonhado, porque uma pessoa que vive assim no meio da mata é uma pessoa vergonhada, que tudo que é novo acaba sendo vergonhoso para ele. Não que ele não goste, mas que a novidade acaba sendo vergonhoso. E foi muito legal o nosso bate-papo, eu gostei muito. E eu espero que a gente possa ter outros bate-papos. Sim, mas você não tenha dúvida disso, porque eu não vou largar seu pé. Não é? Sim, sim. Nós não vamos largar o pé dele e de tudo aquilo que ele representa. O que você, assim, olhando aqui para os meus alunos, olhando aqui para as pessoas que estão assistindo esse podcast, como é que você se despede deles? Eu vi que muita gente gostou, né? Quando a gente gravou algum story, postou, todo mundo gostou. Eu quero agradecer por todo mundo, o carinho que estão pela gente, por todo o povo daqui do Amazonas, principalmente aqui de Novo Airão, onde é que você está agora. E isso acaba deixando a gente mais confortável, ver que tem alguém olhando pela gente, tem alguém feliz em ver a gente aqui bem, em ver que a gente tá tentando mostrar para o mundo o que é o Amazonas, o que é Novo Airão. E eu agradeço a todo mundo que está cooperando para isso. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Espero que vocês se engajem aí no canal, no Alquimicast, que é o nome do nosso podcast, Alquimicast. Eu tenho a neura do Alquimi, né? Então é Alquimicast, é Alquimi Art, é Alquimi Lab e agora Alquimi Amazon, que é o nosso projeto aqui, que o Felipe faz parte, está nos ajudando, vai nos ajudar mais ainda, porque ele conhece aí muita coisa e também a presença dele já é assim, vamos dizer, eu interrompi ele na hora que ele falou que era uma honra, não é? A honra é nossa, a honra é nossa, né? Porque aqui ele representa aquilo que tem de mais puro, aquilo que tem de mais sagrado hoje no planeta, que é a Amazônia. Então, ó, beijos para vocês, beijos alquímicos, e me ajudem nesse projeto. Eu conto com vocês também, porque sozinho fica mais difícil. Se é para ir sozinho, eu vou, sem problema nenhum eu vou, porque eu sou danado, eu sou Capricórnio em Touro, eu sou teimoso e quando eu quero uma coisa eu vou e faço. Mas se vocês puderem participar e me ajudar, então vocês vão se engajar, colaborar, para que a gente faça um grande trabalho a partir aqui de Novo Airão e depois a gente vai se espalhando aí pelo Rio para todas essas comunidades, trazendo solução, trazendo ajuda, trazendo tudo aquilo que está ao nosso alcance, de uma maneira não assistencialista,
mas de uma maneira muito responsável, para que realmente, quando a gente chegar lá na frente da vida e a gente olhar para trás, a gente sabe que as nossas pegadas foram nesse solo sagrado que a gente chama Amazônia. Tchau. Tchau, tchau. Fiquei emocionado. No final. Eu estava me segurando aqui, mas não teve jeito.